Olá, pessoal. Hoje eu vou estar fazendo esse trabalho aqui. É um trabalho de frutas, tá? Esse trabalho está na apostila de frutas. Quem já adquiriu a apostila, depois eu tenho que ver aqui o número certinho. Deixa eu ver aqui. É o número 2, tá? Quem adquiriu a apostila de frutas, esse vai ser o risco número 2, tá? Que eu vou estar pintando aqui com vocês. Fazia tempinho que eu não pintava mais nenhum projeto da apostila de frutas. Então, agora eu tenho que dar continuidade, né? Porque muitas pessoas adquiriram a apostila e desejam os vídeos para poder pintar os trabalhos, né? Então, para que o vídeo não ficasse muito grande, pessoal, eu já passei aqui o stencil, tá? Esse stencil que eu estou usando aqui é a referência OPA, tá? 2912, tá? É a referência do stencil que eu usei aqui, ó. Eu coloquei aqui e depois eu passei o pincel aqui e aqui embaixo, para fazer essa barra, ó, tá? Além dessa barra que tem aqui, ó, no stencil, ó, essa barrinha que tem aqui, eu fiz o acabamento em cima também, passando o stencil aqui, ó. Aqui, ó, tá? Para ele ficar uma parte mais larga, né? Ele fica mais largo quando a gente faz isso. Usei apenas a cor caqui, tá? É a cor que eu usei, foi apenas a cor caqui. Aqui, pessoal, ó, eu gosto de usar essa régua, ó. Essa régua aqui, pessoal, é usada bastante em patchwork, tá? Então, assim, ó, cada quadradinho desse aqui são 5 centímetros. Então, essa régua, ela tem 15 centímetros. Eu marquei aqui, ó, colocando desse lado aqui, alinhando com o outro lado aqui da bainha. Ó, eu alinhei aqui e esse outro lado aqui, ó, nessa auréola aqui do tecido, tá? Ó, começando ali bem no 5, ó, e aqui no 10, né? Mas bem aqui nessa parte aqui onde dá os 5 centímetros, ó. Que no caso, daqui aqui em cima vai dar 10 centímetros, tá? Então, eu fiz esse barrado aqui com 10, para colocar um barrado aqui de algodão, depois com 10, 12 centímetros, que ainda tem espaço aqui, né? Daí, depois aqui, ó, o tanto que deu lá em cima foi de 7 centímetros, ó. Dessa régua aqui de 10, ó, no caso, barrado aqui de 10 até aqui, dá 7 centímetros. Se eu não tivesse alinhado aqui com essa régua, ficaria lá de cima até aqui nessa auréola aqui do tecido, ó, ficaria com 17 centímetros. Quem não tem a régua, tá? Fica desde aqui dessa parte aqui, ó, até aqui, ó, 17 centímetros, tá? Como se vocês colocassem aqui o stencil, ó, digamos que eu coloquei aqui o stencil, então, aqui do começo do stencil até embaixo aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, do tecido, essa auréola aqui do tecido, ó, ela tem 17 centímetros. E quem tem a régua vai marcar aqui 10 centímetros para ficar bem retinho, e depois mais 7 centímetros aqui. Do outro lado tem que ser a mesma coisa, tá? Do outro lado aqui tem que ser a mesma coisa para não ficar o stencil torto, né? Não tem como a pintura ficar legal, pessoal, com o stencil todo torto, né? Tem que marcar aqui certinho e fazer aqui certinho, tá? Ó, tem que dar continuação certinha aqui para não ficar tudo torto. Então, aqui para fazer o fundo, eu vou estar usando a cor sépia e a cor carne, que foi a mesma cor que foi usada ali no stencil. Se vocês observarem, geralmente meus projetos que eu faço, os riscos que eu elaboro, geralmente eles são mais na horizontal. Por quê? Porque se você vai colocar para decorar alguma coisa, quando a pintura ela é muito na vertical, fica uma pintura muito grande, às vezes acaba cortando a metade ali do trabalho, né? Então, eu gosto mais de pinturas assim que seja mais na horizontal. Se você for decorar alguma coisa, ela vai pegar a barra aqui certinho da toalha, né? Mas isso daí depende também do trabalho que vai ser pintado, né? Por exemplo, se for um risco muito grande, às vezes não dá para fazer na horizontal, né? Aqui, a respeito do stencil, eu posso fazer o stencil e depois colocar o fundo, tá? Geralmente, eu prefiro fazer primeiro o stencil e depois colocar o fundo. Por quê? Porque se eu colocar primeiro o fundo, daí depois eu vou ter que usar duas cores para colocar no stencil. Eu vou ter que usar uma cor aqui, onde tá mais claro e não tem fundo,
e depois uma cor aqui mais clara para destacar aqui na parte escura do fundo, digamos assim, né? E se eu fizer o estêncil primeiro, aonde está o estêncil, ó, eu colocando a cor escura, ó, ele não vai cobrir. E mesmo que cobrisse, também não ia ter problema, ia ficar bom do mesmo jeito. Então, o que que acontece? Fica mais fácil pra gente trabalhar dessa forma, né? Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar dessa forma. Agora, eu vou pegar o pincel Pituá. O pincel Pituá, pessoal, olha só como ele espalha melhor a tinta, ó, ele suaviza melhor, ó. Vendo? Ó, aqui mesmo usando a mesma cor do estêncil, ó, aonde eu passei o estêncil antes, secou. Então, ele não vai mais se misturar com a cor, a mesma cor que foi colocado, que é a cor caqui e a cor sépia, né? Ó, aqui em cima, como ele é uma pintura que tá lá em cima, no caso, né? Então, não precisa escurecer tanto, só que os cantinhos mesmo, ó. E esse lado aqui também vai ser de luz, tá? O outro lado vai ser mais escuro. Vai ser mais o lado de sombra, né? Então, o fundo, ele tem que ser mais escurinho. Ó, só um tiquinho de tinta aqui no cantinho do pincel, ó, já é o suficiente para escurecer, ó. Eu não preciso vir com essa cor escura até aqui em cima, ó. Não, eu vim com a cor, uma sujeirinha, né, no pincel Pituá, espalhei e vim só com um tiquinho, ó. Eu boto aquele pouquinho de tinta aqui no cantinho, ó. Daí, com isso, a pintura, ela dá mais destaque. Ó, mas esses pouquinhos de tinta... é só aqui nos cantinhos mesmo, ó, tá? Não é pra vir com esse escuro em toda a pintura. Aqui eu nem vou colocar quase, ó, só uma sujeirinha mesmo aqui, ó. Porque não precisa também vir com esse escuro em toda a pintura, né? Com essa cor mais escura, ó. Aqui só um pouquinho, ó. Entendam, pessoal, que o fundo, ele é muito importante na pintura. Quando a gente está começando, tá? Isso é normal. Todo mundo que está começando, a primeira coisa que pensa é assim, ó. Eu não gosto de fundo. Por que que a pintura tem que ter fundo? Eu gosto só da pintura e quando coloco o fundo parece que estraga a pintura. É esse o pensamento, né? Eu também tinha esse pensamento. Eu pensava, ai meu Deus do céu, tava tão bonita a pintura, por que que tem que colocar o fundo? Parece que estraga a pintura, né? Mas depois que a gente vai entendendo, e esse pensamento também, por que que acontece esse pensamento? Porque a gente não sabe fazer o fundo. Então a gente pensa, ai, e agora? Eu vou ter que fazer o fundo. Vou acabar estragando a pintura porque o fundo vai ficar muito carregado. Porque o fundo vai ficar muito forte ou muito grande e vai acabar estragando a pintura. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que vir com pouca tinta, tá? Ó, vem com pouca tinta. Eu peguei bem pouquinha tinta aqui, ó, quase nada. Ó, eu quase nem vim com tinta. Peguei um tiquinho de tinta aqui no cantinho. Coloquei aqui esse bem pouquinha tinta, ó. Ah, mas é pouca tinta. Então, eu vou lá e pego um pouquinho mais de tinta. Coloco mais um pouquinho de tinta. E vou suavizando. Se querer suavizar mais, pode pegar o pincel Pituá e vir só com aqui essa misturinha, ou diluente, ou clareador, e vem aqui dar uma suavizada nesse pouquinho de tinta que você colocou ali. Já vai ficar com um fundo.
Agora eu tenho que escurecer um pouquinho mais, porque ali precisa de mais sombra. Olha aqui o tantinho de tinta que tem aqui no meu pincel. Só aqui no cantinho, ó. Pronto, ó, já foi o suficiente, ó. Pouca tinta no pincel. Agora, se você vir assim, ó, com essa quantidade toda aqui de tinta e colocar aqui, o que que vai acontecer? Vai ficar com muita tinta, daí você vai espalhar aqui, a tinta vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando você vê, já tá aqui, ó, tudo escuro. E depois você ainda vai ter que clarear, você vai ter que colocar o marfim, ou você vai ter que colocar mais diluente, vai espalhando aquela tinta para ficar mais suave. Quando você vê, você já fez meia toalha quase, né? Com o fundo. Então, por isso, às vezes a gente pensa, eu não gosto de fazer fundo, eu não gosto do fundo na pintura. Geralmente isso acontece, geralmente a gente pensa dessa maneira porque não sabe fazer o fundo. Depois que aprender a fazer o fundo, você vai ver que é bem pouquinha tinta que se usa, tá? Se usa bem pouquinha tinta e mais diluente. A não ser que seja um chão que você precisa fazer uma mesa. Daí você precisa fazer uma mesa, aquela mesa ela vai ter que ser toda pintada. Daí você vai ter que usar mais tinta. Mas para fazer fundos assim, ó, é bem pouquinha tinta e mais diluente ou clareador ou diluente com aquarela, tá? Então, agora eu vou fazer o restante aqui da pintura e depois eu volto aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, então eu vou pintar aqui agora as folhinhas, tá? Porque no caso aqui eu já fiz o fundo, né, ó. E agora eu vou pintar aqui as folhinhas, certo? Aqui eu vou estar usando a misturinha, que eu sempre falo pra vocês, que é o diluente, mais o aquarela silk. Pode estar usando só o diluente ou pode estar usando também só o clareador, tá? O clareador, como ele é mais, numa consistência mais durinha, daí eu gosto de colocar um pouquinho de soro fisiológico, tá? Daí eu coloco um pouco de soro fisiológico no clareador, que vai ficar a textura do diluente. Isso caso vocês não acharem na cidade de vocês ou tiverem em falta, né? Senão vocês podem optar pelo diluente, que eu particularmente gosto mais do que o clareador. Vou passar só um pouquinho aqui, ó, não há necessidade de, tipo assim, passar igual como se fosse uma tinta, preenchendo toda aqui a folha, tá? É só mesmo pra deslizar melhor a tinta, né? Então, aqui eu vou estar usando o verde oliva. Já vou passar aqui, ó, abaixo das uvas, ó. Porque essa parte aqui também é mais escurinha, né? Eu gosto de fazer as folhas da uva mais manchadinha, tipo assim, ó, usar aqui nas pontas da folha a cor siena, ou verde, ou a cor caramelo. Eu particularmente gosto desses tons para folha de uva. Mas se você quiser fazer só ela mais verdinha, também vai ficar legal, tá? Aqui não é uma folha assim muito detalhada, eu só estou mais fazendo um preenchimento dela aqui, ó. Ela não é muito detalhada, essa folha. Pode ver que eu tô até mesclando bem. Deixando ela mais queimadinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de sépia junto com esse verde oliva, para escurecer mais um pouco esse tom aqui de verde oliva.
E agora eu venho clareando com a cor marfim. Ó, é uma folha bem simples. E agora eu vou fazer a outra. As mesmas cores, tá? Porém, eu vou mudar. Em vez de colocar ali o siena, eu vou colocar a ponta dela caramelo. Mas como uma opção, tá? De cor. Se vocês quiserem pintar toda de siena, pode pintar todas as folhas com siena. Se gostar, pode pintar em 2 tons. Ou pode fazer todas elas com a cor caramelo, né? É mais como uma opção, tipo assim, mostrando para vocês as 2 cores, para vocês verem qual que vocês vão gostar mais. Ou, se desejar, também pode pintar das 2 cores, né? Como eu falei, a folha da uva, quanto mais manchadinha, mais bonita ela fica, né? Essa folha aqui já é uma folha maior, né? Bom, daí aqui na ponta, ó, em vez do siena, eu estou usando a cor caramelo, tá? Um verde pistache. Não limpei o pincel, simplesmente peguei o verde pistache junto com essa cor caramelo. E agora a mesma coisa, vou pegar a cor verde oliva, junto aqui com a cor sépia, para ficar um tom mais escuro, para colocar sombra aqui nessa folha. E agora viemos com a luz, né? A luz, eu não gosto de usar a luz com a cor branca, tá, pessoal? A cor branca é para luz intensa, tipo assim, ó, quando tem aqueles pontos de luz, quando tem aqueles focos de luz, daí eu gosto de usar o branco. Para colocar luz, eu gosto de usar a cor marfim, tá? Ou amarelo bebê, a cor marfim ou amarelo bebê, mas eu não gosto de usar a cor branca, tá? A menos que você mescle bem as cores, né? Mas o branco puro ele é usado mais para pontos de luz, tá? Quando tem aqueles pontos de luz, quando tem aquelas luzes intensas, daí a gente usa a cor branca, né? Ou quando a gente quer uma folha mais clarinha, daí pode estar usando o branco. Então, agora vamos fazer aqui os detalhes da folha, né? Ó, aquela misturinha de verde oliva mais aqui eu até vou fazer uma dobrinha, ó. Acho que vai ficar legal aqui nessa folhinha. Uma dobrinha aqui, ó.
Daí agora eu venho aqui e realço mais aqui a luz, ó. Por que que eu tô realçando mais aqui a luz? Porque essa dobrinha aqui, ela não pode ficar mais clara do que toda a folha, né? Porque senão vai ficar estranho aqui, ó. Então, eu venho aqui realçando mais aqui a luz da folha, tá? Pra ela não ficasse muito gritante aqui essa luz aqui e o restante da folha mais escura, né? Daí não vai ficar legal. Ó, sempre, quando a gente vai fazer esses detalhezinhos aqui na folha, nunca venha de lá pra cá, porque senão o traço aqui vai ficar mais grosso do que aqui. Então, às vezes, até se vocês perceberem, às vezes eu vou vir aqui, daí eu me lembro, daí eu venho daqui pra lá. Aqui, ó, não tem importância, mas aqui tem que ser daqui pra cá e não de lá pra cá, tá? Porque senão o traço fica mais grosso ali, daí não fica bom. São tudo coisinhas poucas, mas que fazem a diferença, né? É que assim, pessoal, ó, sempre que vocês forem pintar, não importa o risco que vocês vão fazer, tá? Pode ser um risco mais simples, por exemplo, esse risco aqui, ó, não é um risco cheio de detalhes. Ele é um risco simples, ele é um risco pequeno, né? Com poucos elementos. Mas o risco, quando ele é um trabalho bem pintado, tipo assim, ó, colocando luz, colocando sombra, né? Ele vai ficar legal, ele vai ficar um trabalho bonito, mesmo sendo um risco pequeno. Agora, não adianta você fazer um trabalho grande, né? Um trabalho enorme, se não colocar a luz no lugar certo, se não colocar a sombra no lugar certo, daí não vai resolver fazer o risco maior. O trabalho tem que ser um trabalho certinho, com a luz, com a sombra, né? Nos lugares certos. Isso é que vai fazer a diferença, tá? Então, às vezes a gente fica, né? Tem um risco grande, um risco cheio de detalhes, um risco mais elaborado, mas às vezes não é isso que vai fazer a diferença no trabalho, e sim como ele vai ser pintado, né? Ó, aqui eu quero fazer tipo um detalhezinho aqui nessa folha, ó. Porque as folhas de uva, ela tem esses detalhes, né? Essa folha aqui eu não vou fazer nenhuma dobrinha. Se fosse o caso de eu fazer dobrinha, teria que ser aqui, ó, desse lado aqui, ó, porque é essa parte aqui que tá faltando um pedacinho da folha, ó. O restante, todos eles tá certo. Ou aqui, ó, nessa voltinha aqui, ó, que eu posso fazer uma voltinha, ó. Então, agora eu vou pintar a outra folha, já para deixar as folhinhas todas prontas, tá? Que eu gosto sempre de pintar todas as folhas. É algo que eu gosto de fazer, não é regra, tá? E agora nós vamos pintar essa outra folha. Verde oliva. Lembrando que esse trabalho é o trabalho número 2 da apostila de frutas, tá? Essa apostila está bem linda, pessoal. Quem desejar adquirir, pode estar me chamando no WhatsApp, que é o 48 999 53090, tá? Essa apostila tá bem linda. Bom, tipo assim, eu sou até suspeita de falar porque eu amo pinturas com frutas, tá? Muitas pessoas dizem, tem que ser rosas, tem que ser pintura de flores, eu gosto de pintura de flores, pintura de frutas eu não quero aprender, porque eu prefiro a pintura de flores.
Assim, eu particularmente, eu amo pintar frutas. Gosto de pintar flores também, amo pintar rosas, mas eu tenho uma paixão em pintar frutas também. Eu gosto muito, acho lindo. Tanto eu gosto de comer frutas, como eu gosto de pintar as frutas também. Quer ver? A melancia, a uva. Quer ver? Pintar uvas. Eu adoro pintar uvas. Eu acho que a uva dá um acabamento ótimo nas pinturas com frutas. E assim, ó, tem muitas pessoas que têm bloqueio, né, em pintar rosas, mas não querem pintar frutas. E você pintando frutas, através da pintura das frutas, você vai tirando esse bloqueio, né, da pintura de rosas. Então, é importante você pintar frutas também, tá? Quando você for ver, né, quando imaginar, já tá pintando a rosa bem melhor do que estava pintando antes, através da pintura da fruta, através da pintura da paisagem. Tudo isso ajuda na pintura de rosas, tá? Porque você pintando frutas, pintando paisagem, você vai aprender novos movimentos, né? Ó, estou usando todas as cores aqui que eu usei nas folhas. Eu estou usando verde pistache, estou usando verde oliva, estou usando siena, estou usando o caramelo. Então, eu estou usando várias cores aqui nessa folha, tá? Como eu falei, eu gosto de folhas bem queimadinhas, principalmente da folha de uva, né? Aqui, como é um fundo, ó, eu estou mesclando as cores para depois vir colocando as pinceladas finais aqui. Agora eu estou fazendo mais uma misturinha de verde oliva mais o verde, a cor sépia, para colocar mais sombra aqui nessas folhas, nessa folha, né? Olha, eu tô dando uma manchada aqui nessa folha de uva, ó. E agora com a cor marfim, eu venho colocando luz. Aqui eu vou fazer uma voltinha. Eu gosto de colocar essas voltinhas aqui nas folhas, ó, depois que eu termino a folha, tipo assim, agora no acabamento, ó. Por quê? Porque daí eu já sei aonde tá, tipo assim, aonde eu posso fazer essas voltinhas, né, ó. Ó, aqui, por exemplo, ó, se eu quiser, eu posso fazer outra voltinha aqui
outra dobrinha aqui nessa folha, ó. Tá? Daí fica mais fácil pra gente ver aonde tem, aonde dá pra gente colocar essas dobrinhas, né? Porque às vezes a gente coloca essas voltinhas aqui antes, já demarca elas, e daí depois fica umas voltinhas tão estranha, tão artificial, né? O pessoal tinha parado ali o vídeo sem eu perceber. Embora tenha bastante memória no meu celular, mas a gente vai fazendo vídeo e às vezes não dá tempo de a gente editar os vídeos e acaba ficando o celular cheio de vídeos e quando a gente vai ver, tá a memória quase que estourando, né? Então assim, ó, agora nós vamos fazer aqui as uvas, tá? Que é o que tá por baixo, né? Primeiro a gente fez aqui as folhas, agora eu vou fazer as uvas, que por enquanto está dando para eu vir por sequência, tipo assim, do que tá por baixo, eu ir pintando primeiro, tá? Nem sempre dá para fazer assim, né? Então assim, ó, aqui, uma cor que eu gosto e é praticamente assim, sempre eu pinto essa cor, principalmente para sombra da uva, é a cor azul marinho, com a cor púrpura ou com a cor vinho. Se eu quero mais escuro, eu coloco a cor vinho. Se eu quero mais um tom mais claro, mais violeta, um violeta mais escuro, daí eu uso com a cor púrpura, tá? Para fazer aqui a sombra da uva, ó. Então, assim, ó, quando eu pinto uva, geralmente eu venho aqui pintando todas as uvas e depois tirando uva por uva, né? Tipo assim, eu não venho aqui demarcando as uvas, ó. Mas para quem não sabe, se torna mais fácil eu ensinar dessa maneira, porque vocês vão entender melhor aonde colocar a luz e aonde colocar a sombra. E o importante é que vocês aprendam, né? Então, eu vou fazer dessa maneira, ó. Eu coloco aquela cor escura, não limpo o pincel e já venho com a cor púrpura puro, ó. Ó, sem limpar o meu pincel, tá? Ó, daí eu já venho colocando luz aqui nas pontas das uvas, ó. Aonde é a sombra eu venho com a cor que eu fiz ali, púrpura mais a cor azul marinho. E aonde eu quero luz, eu venho colocando o púrpura puro. Pode ser o vermelho tomate também, tá? Ó, e vem aqui com a cor púrpura, colocando luz aqui na pontinha dela, ó, para separar uma bolinha, ou seja, uma uva da outra, tá? Ó, assim eu consigo já ir separando, ó. Só, pessoal, porque depois que essa pintura aqui secar, eu tenho que vir aqui realçando. Se ela tá quase da mesma cor, tipo assim, ó, as bolinhas estão como está aqui, ó, quase da mesma cor, eu tenho que vir colocando mais sombra ou mais luz para separar melhor uma da outra, tá? Eu tenho que colocar profundidade, tenho que colocar a luz também, né? Ó, aqui, ó, tem que colocar a sombra aqui, aqui. Já vou colocar a sombra aqui, ó. A minha voz, às vezes, eu vou falar, fica tão diferente. Eu não vejo a hora de tirar esse aparelho no céu da boca. Mas tudo bem. A gente tem que se acostumar, né? Mas às vezes eu vou falar e eu me sinto estranha falando. Parece que eu tô com uma batata quente na boca. Comendo uma batata quente. Mas tudo bem. A gente vai se acostumando. Ó. Ó, porque se eu colocar mais sombra agora que a tinta ainda está úmida, ela não pega, né? Daí eu só vou ficar ali colocando luz ou colocando sombra, enchendo aqui a pintura de tinta e ela não vai pegar, tá? Então,
é preferível deixar dar uma secada para depois ir fazendo isso. E aqui na pontinha, ó, a gente coloca luz com a cor púrpura, isso agora, né? Depois a gente ainda vai ver com outros tons aqui nessa uva, para não ficar assim tão chapada. Porque se ela ficar assim, ela vai estar uma uva chapada, né? Tá? Aqui, ó, essa uva ela não pode ser tão grande assim, então eu coloco aqui esse escuro, ó, para diminuir um pouco esse tamanho da uva. Essa aqui eu vou colocar por cima de todas, ó. Então, eu não vou colocar sombra nessa uva, nessa bolinha aqui, ó, da uva. Vou colocar luz aqui, ó, nela todinha. Para não ficar todas elas, tipo, numa direção só, eu vou fazer isso. Então, daí eu coloco sombra aqui, coloco sombra aqui, ó, porque ela tá por cima de todas, né? Então, ela vai ter que receber luz em todas as partes, ó. Ó, todas as partes ela vai receber luz, ó. E essas partes aqui das outras uvas vão receber sombra, inclusive essa aqui. Ok? Então, essa aqui vai receber luz só mais ou menos aqui no centro dela. Ela vai ficar mais escondidinha lá por trás. Agora, eu vou pegar um pincel menor. Pincel número 2 de cabo vermelho. E vou colocar luz nessa uva. Essa aqui, ó, por exemplo, ali no guia de cores, para colocar luz na melancia, eu coloquei ali as cores. A púrpura, que é essa cor que a gente está usando aqui, a cor amora, a cor lilás seco ou a cor azul caribe. Então, você tem todas essas cores que você pode estar usando para colocar luz aqui nas uvas, tá? Como essas uvas elas estão lá por trás, eu estou usando aqui por enquanto a cor amora. Mas depois que essas uvas secarem, eu vou ter que dar uma mexida nelas ainda. Lembrando que o lado de luz é esse lado aqui, tá? Eu já me acostumei a colocar luz nas minhas pinturas do lado esquerdo. A não ser quando eu pego, tipo assim, uma referência que a luz esteja vindo do lado direito. Mas se eu for pintar a pintura, né? E eu for escolher a luz, eu sempre escolho do lado esquerdo, porque a minha janela fica do lado esquerdo, então agora ela está aberta e a luz está vindo do lado esquerdo. E quando é à noite, é a luminária, né? Que a luminária também está aqui no lado esquerdo. Então, sempre que eu vou colocar luz nas minhas pinturas, eu assimilo isso, né? E já vou ali e já coloco a luz do lado esquerdo. Mas é lógico que quando eu pego uma referência de uma pintura ou tiro uma foto, né? De algum trabalho, de alguma fruta, daí eu já tenho que mudar, né? Porque daí às vezes a luz está vindo de outro lado, né?
Ó, essa uva aqui, ó, ela tá recebendo luz mais aqui no centro, ó. Porque ela tá por trás de todas, igual essa aqui, ó. Eu vou deixando dar uma secada, não secar completamente, tá, pessoal? Não há necessidade de secar toda essa uva aqui para depois eu trabalhar nela. Por quê? Porque se eu esperar ela ficar bem seca, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui a cor amora, vai ficar o amora pura, ele não vai mais se misturar com as cores. Se eu colocar o lilás seco, vai ficar o lilás seco puro, ele não vai mais se misturar com as cores. Então, ainda eu preciso trabalhar com essas uvas ainda úmida, mas não molhada como está agora e nem totalmente seca. Então, o tempo que eu vou fazer essas uvas aqui de baixo vai ser o suficiente para essas uvas aqui de cima ficarem num ponto para eu trabalhar com elas novamente, tá? E se caso, por exemplo, assim, ó, vocês forem trabalhar com elas novamente e ela já estiver seca, daí você vai ter que vir com a cor de base novamente, com a cor ali, o vinho com a cor púrpura, colocando mais sombra, colocando um pouquinho de púrpura em algumas bolinhas para depois mesclar um pouquinho com a outra cor, para não ficar aquela pintura chapada, aquela pintura assim que a gente olha para a pintura e vê. Não, essa pintura aqui foi trabalhada com ela seca, tá? Porque dá diferença, tá? Dá diferença quando a gente trabalha com a pintura úmida, dá diferença quando a gente trabalha com a pintura encharcada de tinta e dá muito mais diferença quando a gente trabalha com a pintura seca, tá? A pintura seca, ela não mescla mais as cores e fica aquela pintura mais chapada, tá? Tem vezes que a gente precisa trabalhar com ela seca, mas não é o caso aqui, né? Então, agora eu vou pegar aqui um ângulo melhor para fazer essas de baixo. E assim, ó, a gente sabe quando a pintura foi trabalhada com ela seca, tá? Às vezes as minhas alunas pintam alguma folhinha ou algum detalhe na rosa, daí eu já digo, você colocou a luz com a pintura seca, porque aparece só a cor pura, né? Tipo assim, ó, você vai colocar luz numa folhinha, que a folhinha foi colocada a luz com a cor marfim, vai ficar só a luz marfim, né? Ela não vai mais se misturar, não vai ficar assim um tom, tipo assim, um verde pistache bem clarinho, não vai se misturar as cores, vai ficar aquela cor bem, a luz bem brusca, digamos assim, uma luz bem forte de marfim ou da cor branca, né? Então, não é legal. Algumas pinturas até precisa ser assim, né? Tipo assim, quando a gente vai fazer digamos, uma transparência. A transparência, ela precisa estar com a pintura seca para fazer, tipo assim, a roupinha, quando é um vestidinho, né? Uma transparência de um vestidinho de uma boneca. Quando é uma transparência de uma jarra, a gente precisa que aquela pintura seque para poder fazer aquele reflexo, né? Aquela pintura ali. Mas, para fazer folhinha, para fazer outros detalhes, outros elementos, a gente não precisa esperar a pintura secar completamente. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, espera dar uma secadinha, não secar completamente, né? Ó, esse aqui eu vou fazer umas uvas um pouco mais avermelhadas. Então, eu estou usando aqui aquele tom de púrpura com a cor azul marinho, porém, eu estou usando aqui também a cor vermelho tomate para colocar a luz no lugar da cor púrpura, como foi usada lá em cima, tá? A gente pode jogar assim as cores, né? Não precisa fazer todas as uvas no mesmo tom, porque não há necessidade, né? Fica até mais bonito o trabalho quando a gente dá porque quando a gente vai comprar uva, as uvas não são todas na mesma cor, né? Tem umas que estão mais maduras, tem outras que estão mais verdes, né? Tem umas penquinhas que as uvas têm umas maiores, outras menores. Então, dá pra gente brincar com as cores, né? E com os tamanhos também. Porque às vezes a gente pega caixinhas de uva que tem umas uvas bem pequenininhas, né?
outras maiores, outras que estão, que ainda não cresceram, não amadureceram. Então dá pra gente brincar com as uvas. Eu, particularmente, é uma das frutas que eu mais gosto de pintar é a uva. E eu acho a pintura da uva muito parecida, não é igual, né? Parecida com a pintura da hortênsia. Eu acho bem parecida a pintura da uva com a pintura da hortênsia, porque ela tem que ter essas partes aqui de sobreposição. A gente tem que observar para não colocar todas as uvas para um lado só, né? E na hortênsia também a gente tem que ter esse cuidado. Eu não vou fazer todas as uvas nesse tom, tá? É só umas que estão aqui mais na luz que eu tô pegando esse tom avermelhado. E também para dar uma nova opção de cor aqui para vocês, né? Mostrando que não precisa ser sempre as mesmas cores. Ó, é importante a gente separar bem aqui as uvinhas. Depois que ela estiver mais seca, não completamente seca, a gente realça mais aqui essa sombra, ó, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu estou suavizando aqui, ó, mas depois eu vou precisar vir colocando sombra novamente. Às vezes não precisa, às vezes colocando só a luz já é o suficiente, mas tem vezes que precisa sim. Ó, por exemplo, essa uvinha aqui, ó, eu já vou fazer ela mais escura, para ela não ficar da cor da uva aqui, ó. Já coloquei a cor vinho aqui, ó. Porque depois aqui a uva vai ser a maçã. Nossa, depois a melancia que vai ser vermelha, né? Então, como vocês estão vendo, ó, é um risco simples, é um risco não tão elaborado, não tem tantos elementos aqui, só a uva e a melancia mesmo, mas já foi colocado aqui o estêncil, né, já dá um toque diferente aqui na pintura. Daí agora esse contraste de cores, esse contraste de luz e sombra, já vai ficar um trabalho bem legal. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem que observar bem, porque às vezes não é o risco sendo maior que vai definir se a pintura vai ficar legal ou não. É da maneira como ela vai ser pintada, né? Não adianta você pintar um risco enorme, um risco grande, cheio de detalhes, cheio de elementos, né? Um risco bem detalhado e tal, e não colocar luz e sombra nos lugares certos, né? Então, a gente tem que fazer o trabalho certinho, aprender já de maneira certa, pessoal. Aprendam a pintar de maneira certa. Se você fazer a pintura, né, de maneira que você não sabe onde colocar a luz e a sombra, depois você vai acabar acostumando a pintar desse jeito, e depois a pintura se torna mais difícil para você aprender a colocar luz e sombra de maneira certa. Tá? Então, isso é muito importante. Já quando vai fazer um curso, quando vai aprender a pintar, seja em aula presencial, seja em aula online, né? Já pesquisa bem, já olha bem certinho como você vai aprender a pintar, tá? De que maneira, né? Se a pessoa que vai ensinar, se ela explica luz e sombra certinho, né? Para você não passar dificuldade depois, quando querer fazer um aperfeiçoamento, quebrar mais a cabeça, porque já vai ter que desaprender o que aprendeu para aprender depois novamente, né?
Às vezes você demora um pouquinho mais para aprender de forma correta, mas futuramente você vai ganhar mais tempo, porque você não vai ter que desaprender lá na frente para aprender tudo de novo, né? Então tem essas diferenças. Às vezes a gente quer o mais rápido, eu quero pintar mais rápido, eu quero fazer trabalho mais rápido, eu quero um curso que eu aprenda a pintar correndo, né? Pintar bem rápido. Daí depois lá na frente você vai ver que aquela pintura ali não tá certa, vai querer fazer um curso para se aperfeiçoar, daí vai demorar mais para se aperfeiçoar, porque vai ter que desaprender as coisas erradas que você tinha aprendido antes. Então tem que prestar atenção nisso, né? Ó, essa aqui, vamos ver aqui. Essa aqui eu já posso reforçar um pouquinho a luz aqui, ó. Eu já vou aproveitar que ela ainda tá úmida e vou reforçar um pouco a sombra também. Ó, enquanto aquela ali de baixo dá uma secadinha, eu já vou dando uma realçada nessa aqui de cima, ó. Porque ela ainda tá úmida, então vai ser mais fácil para eu trabalhar nela. Ela não secou completamente ainda, né? Então, vem aqui e dou uma realçada aqui na sombra dela. E agora eu dou mais uma realçadinha aqui na luz. Não cobrindo toda a parte de baixo, tá? É só para dar uma luz aqui nessas uvas, tá? Ó, só umas batidinhas aqui, ó. Porque não é para cobrir toda aqui essas uvas. Lembrando que o lado de luz é o lado esquerdo. Agora eu volto para outra uva. Essa aqui eu vou fazer a luz com o azul Caribe, tá? Luz do lado esquerdo. Depois tem uma segunda luz que a gente vem desse lado aqui, daí que vai ser com tom laranja, inclusive naquelas lá de cima, tá? Azul Caribe eu estou usando, tá? Depois eu vou fazer a luz com azul bebê, realçar aqui a luz.
Pronto. Agora aquela lá de cima, eu já vou realçar aqui um pouquinho com a cor lilás seco, ó. Lilás seco eu tô usando nessa, tá? Eu usei o amora e o lilás seco. Aqui eu vou botar só um pouquinho aqui, ó. Aqui também, quase não está aparecendo, só um brilhinho mesmo. A mesma coisa aqui, tiro o excesso do pincel, dou uma limpadinha aqui em volta. E agora eu vou pegar o vermelho tomate que eu estava usando aqui, ó, e vou colocar um pouquinho de luz aqui, que é como se fosse uma segunda luz, ó. No lado oposto da luz, tá? Pronto. Daí agora, essas aqui de baixo eu vou colocar também, mas não vai realçar tanto porque é o mesmo tom, né? Daí essas aqui de baixo eu vou colocar também. Essa luz, é como se fosse uma segunda luz, tá? Prontinho. Ó, agora pode secar as uvas completamente, tá? Para depois realçar aqui a luz e a sombra, se quiser, tá? Porque assim já tá com bem certinho aqui a luz, a sombra, né? Mas se escurecer muito, daí depois a gente pode dar mais uma pincelada de vermelho e vir aqui colocando mais luz com azul bebê. E lá em cima a mesma coisa, pode dar mais uma realçada com o vermelho tomate ou vermelho vivo e pode dar mais uma pincelada com o lilás seco, certo? Bom, pessoal, daí o trabalho está ficando dessa maneira, tá? Agora nós vamos pintar as outras uvas. Eu vou pintar as outras uvas porque eu não vou pintar o trabalho todo agora. Eu vou precisar sair, então eu vou pintar as uvas e depois quando eu chegar já vai estar tudo seco, daí eu vou pintar a melancia. Então aqui, como eu já falei para vocês, essa cor aqui é a cor que eu uso sempre como sombra para minhas uvas, tá? Independente da cor que eu vou usar, é claro, a menos que for uma cor verde, né? Por exemplo, se eu for pintar as uvas de verde,
Daí eu não vou usar esse tom de azul marinho com a cor púrpura ou a cor vinho. Mas se for esses tons de uva que eu estou usando aqui, eu gosto de usar essas cores. Então, essas uvas aqui, ó, agora eu vou estar pintando elas a luz aqui com a cor vinho, porque essa uva aqui, ela tá mais próxima aqui da melancia. Então, eu vou pintar uma cor mais escura para não ficar muito na mesma cor, né? Ó, mas só mais aquelas duas ali mesmo. Essas aqui eu já vou... Não, posso pintar essa aqui também. Ó, sempre separando aqui as bolinhas, tá? Ó. Onde tá perto das bolinhas, escureça com a cor que você for usar para sombra. No caso aqui eu estou usando para sombra azul marinho mais o púrpura. Essas aqui eu já vou fazer mais puxando pro púrpura, porque elas estão no lado de sombra, né? Ó, aonde é para separar uma uvinha da outra, a gente vem colocando sombra, ó, com essa cor azul marinho aqui, ó. Depois vem com a cor púrpura. Mas aqui, ó, eu vou colocar a cor vermelho, tá? Ó. Essa aqui eu já vou pintar ela de vermelho. Deixa ela mais clarinha aqui, nessa região aqui, ó. Poderia até pintar essa aqui também de vermelho, ó. Elas estão mais aqui por cima, né? Pegando um pouco mais de luz do que essas aqui e do que essas aqui de baixo. Aqui eu estou usando púrpura, tá? Púrpura também. Essa aqui posso até colocar vinho, ó, porque ela tá mais lá por trás. Não, essa aqui eu já vou colocar vinho. Inclusive essa aqui também. Ó, já posso vir aqui, ó, escurecendo tudo aqui, ó, em volta, ó. Porque toda essa parte aqui vai ser mais puxando pro azul marinho e a cor púrpura.
Essa aqui é a vermelho tomate. Se quiser fazer todas as bolinhas aqui, vermelho tomate, pode fazer. Se quiser fazer todas as bolinhas aqui na cor púrpura, pode fazer, tá? Que aqui é só a base aqui, né, ó. Deixa a criatividade de vocês fluir, né? Não precisa ficar com medo, é fácil para arrumar depois, caso vocês não gostem da cor, alguma coisa assim. É fácil para estar arrumando, tá? Então, não precisa ficar com medo, né, de arriscar nas cores, ou é só arrumar depois, caso não goste da cor. Aqui eu até vou fazer um espaço aqui, ó, aqui, ó, para colocar o talo, né, aqueles galhinhos depois, porque sempre é bom deixar um espaçozinho para isso. Um vermelho tomate nessa aqui. Tá mais do lado esquerdo aqui, né? Olha, eu vou deixar um espacinho. E aqui eu vou vir com a cor púrpura. Passo assim por cima aqui, ó, para mesclar bem as cores, para não ficar nenhum ponto no tecido sem tinta, né? Porque não pode ficar, né, pessoal? Fica muito feio quando a gente vai ver a pintura e tá toda com furinho, né? Que a tinta absorveu que o tecido absorveu a tinta e ficou aqueles espaços assim com pouca tinta. Ou às vezes sem nenhuma tinta, né? Agora eu vou colocar um pouquinho mais de azul marinho e púrpura para realçar aqui essa sombra. Então, estou realçando aqui, ó. A sombra das uvas. E agora vamos colocar luz.
Gosto de ver com um pincel menor, principalmente o número 2, pode ser o número 2 de cabo amarelo, ou pode ser o número 2 ou o número 4 de cabo vermelho, tá? De cabo amarelo também dá, ó. Também é bem joia para fazer aqui Se você não tiver o de cabo vermelho, pode estar fazendo com o de cabo amarelo. Referência 421 da Condor, que seria esse aqui, de cabo vermelho, ou 454, número 2 ou número 4, também da Condor. Vou estar usando aqui o azul Caribe novamente, que é um dos tons que eu mais gosto para colocar luz na uva. Parece aquela fumacinha que tem na uva, né? Então, é uma das cores que eu mais gosto de luz para uva, é o azul Caribe com o azul bebê. É a cor que eu mais uso. Quanto mais você manchar, assim, ó, tipo, deixar umas partes assim vermelhas, ó. Quanto mais dar umas batidinhas e dar umas manchadas na uva, mais bonita ela vai ficar. Então, por isso, não precisa se preocupar em como vai ficar aqui as batidinhas, né? Deixa elas bem manchadinhas. Azul Caribe para colocar luz na parte esquerda da uva, porque na parte direita vai ser o tom de vermelho, né? Azul Caribe eu estou usando aqui, tá? Ó, essa uva aqui eu vou botar ela por cima aqui, ó, dessa ali. Aqui tá recebendo pouca luz, então é só umas pinceladinhas. Lavo o pincel e agora eu venho com o vermelho. Lembrando que essas uvas aqui, elas vão ter que ficar mais escuras que as outras, porque ela está no lado de luz, né? De sombra. Desculpa. Elas estão no lado de sombra, elas estão aqui do lado direito, lado de sombra. Então, elas vão ficar mais escurinhas. Prontinho.
Depois ali eu vou colocar os galinhos. Então, é isso. Ó, daí depois eu vou... Agora sim, eu vou esperar secar e depois eu venho realçando a luz das uvas, certo? Mas essa parte aqui, ela não precisa secar completamente, tá? Ela pode dar só uma absorvida. Essa aqui, como vai ser umas uvas mais escuras, então não precisou nem esperar dar uma absorvida na tinta para depois vir colocando luz, porque eu quero que ela fique mais escura mesmo. Então, já vim colocando luz e sombra, já agora com ela úmida, porque ela vai escurecer e vai ficar mais escura do que as outras uvas, certo? Então, depois eu venho fazendo aqui as melancias, né? Então, vamos fazer essa melancia lá de trás, né? Porque sempre que a gente tem a oportunidade de pintar o que está por trás primeiro, para depois vir pintando o que está na frente, é melhor, tá? Mas tem coisas que não dá, né? Tem coisas que o que tá por baixo está muito nessa parte aqui, ó, que daí se eu pintar aqui eu vou acabar colocando a mão em cima e acabar manchando o trabalho. Daí a gente pinta de maneira que vem por escalas, né? Vem fazendo o que tá no lado esquerdo para o lado direito. Mas às vezes dá para seguir essa regra de pintar o que tá por baixo primeiro, né? Como é o caso aqui da melancia, ó. Outra coisa aqui na melancia é que eu vejo, às vezes, melancias bem vermelhas, né? Aquelas melancias, assim, bem vermelha mesmo. E a melancia, se a gente compra uma melancia, ela não é tão vermelha assim, né? Ela é mais rosada, né? Ela não é aquele vermelho forte, ele é um tom mais rosado. Então, para pintar a melancia, a gente usa o rosa escuro, a cor rosa bebê. Vou pegar aqui um pouquinho de branco também, caso seja necessário. O vermelho tomate, porque também vai o tom de vermelho, é lógico, né? A cor púrpura também vai, a cor vinho, para fazer essa divisão aqui de uma melancia para outra. E o vermelho tomate, que é um dos vermelhos que eu mais uso, tá? O tom de vermelho que eu mais uso é o vermelho tomate, quando puxa mais para os tons rosados, né? Eu gosto de usar bastante o vermelho tomate. E para a luz dos tons de vermelho, e para alguns trabalhos com vermelho, eu gosto muito do vermelho vivo e vermelho fogo. Então, os tons de vermelho que eu mais uso na pintura é o vermelho vivo, vermelho fogo, o mais usado ainda é o vermelho tomate, o púrpura e o vermelho profundo. São os tons de vermelho que eu mais uso, tá? E o vinho, né? Então, deixa eu pegar aqui um pincel maior, tá? Porque é um espaço maior que eu vou pintar aqui. Então, eu vou pegar aqui o pincel número 12, tá? Pode ser o número 10 também. Eu acho até que esse é o número 10. Deixa eu pegar aqui o número 12. Ó, o número 12 ele é maior. Esse é o número 10, tá? Para fazer essa parte maior aqui. E embora eu vou fazer aqui primeiro a casca, então eu vou pegar um pincel um pouco menor para fazer aqui a parte da casca primeiro, né? Que não fica bem melhor. Daí para a casca da melancia eu vou estar usando o verde folha, o verde musgo, marfim. Quem não tem o verde folha, é só misturar o amarelo limão com o verde musgo que vai dar o verde folha, tá? Até por sinal, eu não estou com o verde folha aqui, ó, e eu vou estar fazendo essa misturinha. Ó, amarelo limão, ó, esses dois tons, ó. Amarelo limão com o verde musgo dá o verde folha. Eu gosto ainda de usar aqui também o tom de verde pinheiro. Quem não tem o verde pinheiro pode estar usando o verde pântano, ou se tiver algum tom de azul, tipo azul marinho, pode estar usando um pouquinho de azul marinho junto com esse tom de verde musgo, que vai dar um tom de verde mais escuro, puxando para o tom de verde pinheiro. Então, vamos fazer aqui essa parte aqui, ó, que essa parte aqui é a da casca, né? Vou pegar aqui a foto
da melancia que eu tenho aqui como base, que é uma melancia real. Pessoal, assim, eu gosto de, sempre quando eu vou pintar, eu gosto de pegar, tipo, olhar realmente a natureza, né? Eu gosto de pegar a fruta realmente, né? Pesquisar a fruta e ver como é que a fruta é. Fica mais fácil pra gente fazer de maneira correta, né? Vou pegar um pouquinho de verde pântano junto com esse verde musgo. Ó, só um pouquinho aqui, ó. Só para dar um contraste aqui de cor. E agora sim eu vou fazer essa parte aqui. Aqui, ó, eu coloquei aqui, mas aqui vai aparecer mais é a parte branca aqui da melancia, não tanto o verde. Mas eu vou colocar só aqui essa partezinha aqui para mostrar que aqui faz parte da casca, ó. Mas é mais marfim aqui, porque tá aparecendo mais é a parte já da polpa ali, né? Aqui aparece a casca, aqui já quase não aparece, não está aparecendo a casca. Então, vamos fazer aqui a polpa agora, né? Outra coisa que eu vejo, eu observo muitas pessoas fazendo, é aqui as sementes tudo retinha, ó. Tudo assim, ó. Né? Colocando uma embaixo da outra, mas tudo na posição reta. Não, tá, pessoal? A posição das sementes, elas fazem a parte aqui da curvatura da melancia. Então, elas são assim, ó. Aqui mais retinha e aqui puxa para esse lado e aqui puxa para esse lado. Então, se você for fazer sementinha aqui, você vai fazer ela mais inclinada para o centro. Todas as sementes, elas são mais inclinadas para o centro, elas não são assim reta, ó, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que observar. E eu observo essas coisas olhando as frutas, né? Se você pegar uma fruta, uma melancia, se você for comer a melancia e observar bem a melancia quando você vai comer, você vai ver que a melancia, as sementes não são todas retinhas. Então, eu vou começar aqui por essa parte aqui, ó. Que aqui é a sombra, tá? Estou usando o púrpura aqui, ó. Vermelho tomate. Aqui, essa melancia aqui de trás, ela não tá aparecendo aquela parte mais branca, porque essa melancia, ela tá vindo mais aqui, né, ó. Mas essa parte aqui da melancia, que aparece mais, aqui no próximo da casca, ela é mais rosada, tá? Já vou vir com o rosa, ó, rosa escuro, tá? Porque, como eu falei, a melancia, ela não é tão vermelha, né? Ela não é toda vermelha tomate, tá? Todo vermelho tomate, né? Ela é rosada também. Essa parte aqui mais próximo da casca da melancia, ela é mais clarinha. Se você for observar a melancia nessa parte aqui, ela é mais clara, né? Que é aquela parte até meio branca, assim, da melancia, que a gente até diz, não vou chegar muito próximo aqui, porque essa parte aqui, ela é mais azeda, né? A polpa dela é mais azeda. Essa parte mais branca da melancia. Não vou fazer uma melancia real aqui, tá? Mas também não vou fazer aquela melancia chapada, né, pessoal? Mostrar pra vocês, ensinar pra vocês uma coisa que não vai ficar legal, né? Daí depois lá na frente, quando vocês entenderem mais de pintura, vocês vão ver, nossa, essa melancia aqui não tá nada, nada legal, nada bonita. Porque quando a gente está aprendendo, às vezes a gente não tem muita noção da pintura, né? Mas a gente tem que
ir aprendendo a pintar de maneira certa, né? Para não ficar aquelas pinturas chapadas, aquelas pinturas, né, que você vê ali só tem a luz e a sombra ali, ou só duas cores ali que nem faz mescla de nada, não tem, né? Não tem cor de nada. Então, a gente quando vai aprender a pintar, a gente já tem que aprender a pintar de maneira correta, né? Não adianta pintar, fazer um curso, aprender, fazer um curso de aula presencial ou algo assim, e aprender a pintar tudo errado, né? Sem luz, sem sombra, sem mescla, sem nada. Depois ter que desaprender para aprender de novo, daí é mais complicado, né? Como eu sempre falo para minhas alunas, já aprenda a pintar de maneira correta. Pode demorar um pouquinho mais para o aprendizado, mas pelo menos vocês não vão ter que desaprender para depois aprender novamente, né? Ó. Faço ela bem manchadinha. Estou usando o rosa bebê, tá? Para fazer essas manchas aqui na melancia. E agora a gente deixa ela ali, o tecido absorvendo aqui essa tinta. E a gente parte para melancia de baixo. Aqui vai ser a mesma coisa. Vou pegar o pincel número 6, ó, tá? Vou fazer aqui essa parte aqui da casca da melancia. Aqui ela tem até uma continuação, mas aqui eu vou fazer escuro. Não vou colocar a casca ali não, porque aqui vai ficar melhor aqui como fundo do que como colocando ali a casca, né? Então, vou pegar novamente aqui o tom de verde musgo. A melancia, ela é bem, a casca dela ela é bem manchadinha, né? Como todos sabem. Agora, sem lavar o pincel, eu venho com o amarelo limão, que vai dar aquele tom de verde folha que eu falei pra vocês, né? Coloco esse verde folha aqui. Sem alisar muito, porque essa parte aqui é da casca, e essa casca aqui, ela é bem manchada, como eu mostrei pra vocês ali em cima, né, ó. Ela é bem manchadinha. Aqui, um pouquinho de marfim, mais próximo aqui da polpa aqui, ó. Tirando até essa marca vermelha aqui do carbono. Porque depois eu vou vir com o rosa aqui, ele vai ter que ficar mais clarinho. Aqui tá pegando um pouco de luz. Aqui também, ó. Vou lavar o meu pincel, porque como eu vou vir com um tom mais escuro, se eu ficar com marfim aqui no pincel, ele vai clarear, né? O tom de verde pântano que eu vou colocar aqui no pincel agora. Daí já vai ficar um outro tom. Então, quando a gente tá com uma cor escura e depois vai colocar um tom mais claro, a gente pode até ficar com aquela sujeirinha ali no pincel, né? Mas quando a gente tá com um tom clarinho e precisa escurecer determinado lugar, daí se a gente ficar com aquela cor clarinha no pincel e pegar a cor escura, a gente não vai conseguir escurecer, porque vai ficar claro, né? Porque a cor clara, ela sempre predomina na tinta. Aqui eu posso até colocar o verde pântano puro aqui, ó. Porque tá bem lá atrás, ó. Essa parte aqui da melancia, ó. Então, pode ser o verde pântano puro. E agora, trocando de pincel, agora vamos fazer essa parte aqui, né? Só vou dar uma hidratada aqui
no tecido, ó. Não é um preenchimento, tá? É só colocar um pouco dessa misturinha aqui, ó, para ajudar na hora de a gente passar aqui a tinta. Vai deslizar melhor, né? Vermelho tomate. Aqui nessa parte aqui, ó, sem lavar o pincel, eu peguei a cor rosa bebê e vou vir aqui nessa parte aqui, ó, que essa parte aqui é aquela próxima da casca, que a gente sabe que ela fica mais branquinha, né? Que é aquela parte mais azedinha ali da polpa da melancia. Então, lembrando duas coisas aqui na melancia, pessoal. A melancia, ela não é tão vermelha. A melancia, as sementes não são todas retas, tá? Duas coisas muito importantes aqui na melancia que vocês precisam entender. Sempre que for pintar alguma fruta, procura fazer um estudo da fruta antes, né? Para saber de fato como ela é. Assim vai ser mais fácil para vocês pintarem, né? Nunca pensem assim, pessoal. Ah, não, vou pintar dessa maneira porque é mais fácil, é mais rápido para eu pintar dessa maneira. Se vocês pensarem assim, vocês nunca vão chegar, né, a uma pintura mais realista, uma pintura com mais detalhes, tá? Então, não tenham pressa de pintar, não tenham pressa de aprender, né? Procure fazer as coisas de maneira certa, que o aprendizado ele vai vir de maneira natural. Procura aprender a pintar de uma maneira que vocês não se arrependam depois de ter pintado tudo com pressa e não ter chegado nos objetivos de vocês. Ah, eu aprendi a pintar dessa maneira, agora eu vou ter que desaprender para pintar de novo, para fazer uma pintura mais realista. Então, pinta de uma maneira certa, que vocês não venham se arrepender depois, né, de aprender uma pintura mais chapada, né? Faça uma pintura legal, que vocês possam dizer assim, ah, essa pintura aqui ela tá mais se aproximando mais da natureza, né? É isso que é importante. Não é o terminar rápido uma pintura. Isso não é importante, vocês terminarem rápido uma pintura. Não é importante vocês fazerem a pintura correndo. O importante é vocês pintarem bem pintadinho. O importante é vocês entregarem ou mostrar um trabalho para uma cliente, né? Para uma pessoa, e a pessoa, nossa, essa pintura aqui tá parecendo real. Nossa, dá até vontade de comer essa fruta, né? Isso é legal. Dessa forma que é legal. Então, agora eu vou escurecer alguns pontos aqui. Colocar um pouco de púrpura aqui também, ó. Tô dando umas manchadas aqui nessa melancia com a cor púrpura, tá? Ó, eu vim com vermelho tomate, vim com o rosa, né? E agora eu tô vindo com a cor vermelho, com a cor púrpura. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa outra melancia aqui de trás, ó. Tudo sempre seguindo mais aqui o centro da melancia, ó. Igual quando a gente pinta uma laranja, né? A gente não pinta uma laranja reta. A gente segue a curvatura da laranja, da maçã.
Aqui também. E agora sim eu vou fazer ali as sementinhas. As sementinhas, pessoal, eu já posso fazer umas cavidades. Ó, peguei o pincel número 2 da Condor, tá? Referência 421. Então, já posso até usar essas mesmas marcas aqui, ó, já para fazer umas sementes também, ó. Também não precisa fazer tantas sementes na melancia, deixando a melancia parece uma catapora, né? Cheia de semente. Não há necessidade, tá? Coloca só umas para mostrar que ele tem as sementinhas, né? Mas não há necessidade de colocar muitas, tá? Deixo uns pontos assim, meio avermelhado, como estão aqui, ó. Porque aparece bastante isso na melancia, né? Onde tinha uma semente antes, aonde tá uma marquinha ali de semente, mas que não tá a semente. A semente também, ela não é preta, totalmente preta, tá? Se vocês observarem bem a semente da melancia, ela puxa para o tom de sépia. A luz é com um pouquinho de siena e um pouquinho de marfim depois, mas ela não é a melancia, ela não tem a semente preta, tá? Tudo isso é importante vocês observarem. Nossa, eu vou colocar mais uma sementinha aqui e deu. Não há necessidade de colocar muita semente não, tá? Essa pintura, eu estou fazendo uma pintura mais simples, mas com os pontos de luz, tudo certinho, como é a pintura normal, né? Porém, eu poderia fazer essa melancia mais realista, né? Poderia fazer com mais detalhes, mais realismo, mas a intenção não é essa, porque essa pintura é uma pintura mais simples, né? Então, ela pode ser uma pintura simples e pode ser uma pintura bonita também, né? Mas não aquela pintura chapada, né? Sem luz e sombra, tá? Aí já não, né? A gente tem que fazer as coisas de maneira correta, mas também não precisa fazer uma foto, né? Fazer extremamente realista. Podemos fazer alguns detalhes. Então, agora eu vou pegar um pouquinho de siena. Se quiser, pode ser só o sépia com o marfim também, se não quiser pegar o tom de siena. Para colocar luz aqui nessas sementinhas aqui. Elas têm umas manchinhas assim na semente, ó. Principalmente no lado de luz, né? Mas a semente mesmo da melancia, ela é manchadinha com esse tom de siena. Podem observar que vocês vão ver. Ela não é preta, tá? Daí agora eu posso realçar aqui com a cor sépia. Se quiser realçar um pouco mais o tom escuro com o preto, até pode, mas não pintar toda a semente de preto, tá? Mas eu quero a semente mais escura. Pode fazer ela mais escura. Pode fazer esse contorninho aqui com preto, ó. Mas não pinta toda a semente de preto, porque a semente da melancia ela não é preta.
E agora essas que está pegando mais luz, eu venho aqui com um pontinho de marfim. Dando um detalhe a mais aqui na folha. Devo mostrar aqui para vocês como realçar agora, já que a pintura tá seca aqui, ó, como realçar aqui a luz da uva, tá? Das uvas. Então, aqui eu posso colocar um pinguinho, ó, com o próprio azul Caribe. Aonde tá já o azul, como eu falei, são só pinceladinhas únicas, né? Curtas. Ó, tá? E daí, aqui, ó, eu venho realçando a segunda luz também. Com a mesma coisa, né, ó. E pronto. Pronto, pessoal. Daí, então, o trabalho ficou dessa maneira, tá? Lembrando que depois eu vou dar uma realçada em algumas melancia, em algumas uvas aqui e aqui em cima também, mas nos lados de luz, né? Aquelas lá por trás eu não vou realçar, tá? Então, daí quem tiver interesse nessa apostila, é a apostila de frutas, tá? Daí vocês podem estar me chamando no WhatsApp, que é o 48 999 53090. Tá? Ou pode estar adquirindo direto na minha loja virtual, no site da Elo7, que sou eu mesmo que entrega as apostilas para vocês, tá? Vocês fazem a compra lá no site da Elo7 e depois eu entrego para vocês no e-mail, ou se desejar, pode deixar um recadinho, que daí eu envio pelo WhatsApp também, tá? Daí lembrando que eu tenho a apostila número 4, tem a número 1, 2, 3 e 4, mas é que eu tenho, e a 5, né? Mas é que eu tenho impressa, é essa aqui. Então, daí eu estou só mostrando essa, mas tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. A número 4 e a número 5, todos os trabalhos têm os vídeos aqui no canal. Daí são esses trabalhos que está aqui na capa, ó, tá? Tem a apostila de Natal, pessoal, que os riscos são bem lindos. Todos os riscos também tem os vídeos aqui no canal. Tem a apostila de rosas e flores, que também todos os riscos têm os vídeos aqui no canal. Tem a apostila de lavabo número 1, que vocês também conseguem pintar jogos de toalhas de banho. Tem a apostila de lavabo número 2, que vocês também conseguem pintar jogos de toalhas de banho. Todas as duas apostilas têm os riscos, os vídeos aqui no canal. E a apostila de frutas, né? Que é essa que eu pintei hoje, esse trabalho, tá? Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor aqui o trabalho. Daí, se tiverem interesse nas apostilas, pode estar me chamando no WhatsApp, tá? Que eu vou deixar aqui abaixo. E tem também os projetos, né? Tem vários projetos para panos de copa, para jogos de toalhas de banho. Tem projetos para jogos de banheiro também. Daí, vocês me chamem no WhatsApp que eu envio o catálogo para vocês conhecerem todos os meus trabalhos, tá? E não esqueçam também das aulas online, tá? Tem as aulas online que tá com um valor bem acessível, que vocês podem fazer o curso e aprender a pintar todos esses trabalhos, né? Aprender a pintar frutas, aprender a pintar flores, paisagens, tudo vocês vão aprender a pintar no curso. E sair do curso sabendo pintar de tudo, né? É um curso bem profissional. E quem mora aqui em Criciúma e região pode também estar fazendo aulas presenciais ali na loja Espaço Artística, que eu estou dando aulas ali na loja, tá? Daí vocês me chamem no WhatsApp que eu explico tudo direitinho para vocês. Certo, pessoal? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus.